Sabia que são os menores erros que podem te fazer perder dezenas de reais em sua reforma? Na maior parte das vezes, o problema não é você gastar dinheiro com planejamento, mas assim a falta dele. Porque a falta de planejamento e prioridades faz com que muitas vezes a gente gaste dinheiro com coisas que não têm necessidade ou que muitas vezes vão nos prejudicar depois. Se você não quer cometer esses erros na hora de construir e reformar a sua casa, vem comigo que nós vamos falar sobre isso. O primeiro erro na hora da construção, planejamento, reforma, em relação ao layout da nossa casa. Quando a gente faz um projeto de arquitetura, interiores, nós pensamos ele desde o início, quando a gente fala das paredes, de subir as paredes, de tudo, mas aquele layout tem que comportar o que vem dentro dele. Quando a gente faz um projeto de arquitetura, de interiores, muitas vezes as pessoas pensam que as coisas são muito lineares, ou seja, que nós vamos colocar as paredes, que nós vamos colocar os pontos elétricos, depois nós vamos colocar os fios hidráulicos. Na verdade, as coisas não são tão lineares assim. A gente precisa, às vezes, ajustar as paredes para caber no mobiliário específico que a pessoa escolheu. A gente precisa mover os pontos elétricos para que a cama ela receba os pontos elétricos aí, para que a pessoa possa carregar um celular, para que a pessoa possa ter o local correto do ar-condicionado. Então, o planejamento ele não é linear. Quando a gente fala do primeiro erro, nós entramos em relação à decisão desse layout. Quando você decide que você pretende colocar móveis grandes no seu espaço, você tem que considerar como que vai ser a circulação entre ele. E você pode parar para pensar, né? Ah, mas móveis não tem nada a ver com reforma, móveis não tem nada a ver com construção. E pelo contrário, quando você constrói uma cozinha, você separa aquele espaço, ele tem que caber as coisas que vêm nele. Então, ele precisa ter um espaço para você colocar uma mesa, ele precisa ter um espaço que essa mesa tenha as cadeiras, que elas possam se movimentar entre si, que a pessoa ela possa passar por trás dessa cadeira enquanto ela está aberta. Então, é importante que a gente considere a escolha dos móveis desde o início do seu planejamento. Então, se você já queria colocar móveis grandes, se você já queria adicionar uma mesa grande na sua cozinha, ela precisa permitir a circulação para que aquilo seja efetivo. Porque você poderia colocar uma mesa de 4 lugares que ela funciona bem dentro de um espaço, mas você coloca uma de 6 que vai ficar ali com 3 lugares, né? Ou 2 lugares apertados que não tem como você utilizar do outro lado da mesa. E isso é perca de dinheiro. Seguindo a linha de raciocínio dos móveis grandes, a gente também fala sobre o segundo erro, que é a circulação mal planejada. A circulação mal planejada tem tudo a ver com o layout que nós estávamos falando anteriormente. Porque é justamente o problema de circulação que faz com que você tenha que ficar pensando muito se aquele móvel vai se encaixar ou não, ou se ele vai ser um obstáculo na hora de você caminhar ali dentro de casa. Às vezes a pessoa tem um bom espaço de terreno, ela prefere ter quintal maior, mas o quarto é muito pequeno. E aí, na hora de você colocar a cama, o guarda-roupa, às vezes ele não abre, ou quando ele abre, você não consegue passar, ou outra pessoa não consegue ter acesso ao guarda-roupa. É muito interessante a gente pensar que o layout, ele não é algo assim, necessariamente simples quanto as pessoas pensam que é. Eu só vou levantar as paredes, tanto para tanto já tá bom. Você tem que pensar nas coisas que comportam ali dentro, se aquilo vai ser usual, se uma pessoa, por exemplo, ela tem 50 anos, ela está construindo uma casa, sai daqui a 20 anos ela vai ter necessidades especiais em relação àquele ambiente. Sabe que daqui a 20 anos ela vai precisar de que aquele ambiente esteja preparado para receber a velhice dela. Por isso que o layout é uma das coisas mais importantes dentro de uma casa. É onde a gente posiciona as coisas, posiciona as paredes, as portas, as janelas, para que o ambiente funcione em si. A dica é sempre pensar muito bem nesse layout, pensar muito bem se os móveis que você pretende colocar cabem ali. Se você quer uma mesa de 6, 8 cadeiras e ela realmente vai caber para só tá? Se você realmente vai ter espaço para fazer essas coisas, porque é importante você ter dimensões mínimas para que você possa circular dentro de casa. Porque às vezes você tem um pai, você tem um irmão, ou você tem crianças na família, e às vezes pensa que a circulação e a acessibilidade não é importante, mas é muito importante.
O erro número 3, eu acho até engraçado. Ele não é muito comum no meu meio. Se for comum até, né, fica assim. Mas o erro número 3 se trata do erro de posicionamento de portas e janelas. Quando você coloca a porta no meio do ambiente, ao invés de você colocar em um cantinho, você perde parte do seu layout. Então, você não tem como colocar a cama ali perto mais, você não tem como colocar mais uma televisão, porque você perde o espaço de você colocar a televisão centralizada. Você não tem como mais utilizar aquela parte do ambiente. Então, fica um espaço morto. Basicamente isso. Então, por isso que é muito importante a escolha do local de colocar as portas e janelas, porque na hora de você utilizar aquele espaço, isso diz se você vai ter ou não aquele espaço, basicamente. Lembrando que as portas, elas precisam sempre estar instaladas no sentido onde elas vão abrir. Porque se, por exemplo, essa porta aqui, ela estivesse abrindo para o outro lado, né? Abrindo para esse lado aqui, indo para cá, a pessoa que estivesse na minha mão esquerda aqui, ela poderia sofrer algum tipo de acidente na hora que a outra pessoa abrisse a porta. Por isso que é muito importante que ela seja posicionada no local correto, porque senão isso pode causar algum acidente, ela pode ser também um obstáculo para as outras pessoas, e é uma dica muito válida, que eu acredito que faz muita diferença. O Arthur fala sobre o alinhamento visual das coisas. Então, às vezes, você tem uma sequência de quartos, e aí você tem portas que não se encontram, pontos elétricos que não se encontram, fica tudo meio torto, meio na altura de um, na altura de outro. Então, fica uma coisa visualmente muito feia, na hora de consertar é um dinheirão, fica uma coisa muito complicada. E também tem essa questão do alinhamento desses objetos, como a porta, precisa estar bem alinhada, senão faz aquele barulhão, ou fica batendo o tempo inteiro. E essa dica também vai dessas coisas mais concretas, né, mais tangíveis, até as partes mais superficiais da casa, né? Que é o alinhamento da sua própria decoração mesmo, porque a nossa visão sempre vai procurar essa harmonia, ela sempre vai procurar esse alinhamento, tudo que esteja no nosso campo de visão, né? No, no, na altura dos nossos olhos, é importante que seja alinhado para que a gente busque e encontre essa harmonia dentro de casa. Lembrando, né, gente, que imagina a dor de cabeça de uma janela torta, de uma janela às vezes coloca aquela pingadeira, aquela pedra na parte de baixo e a pedra tá torta, a pedra pode ser alinhada, às vezes não tem o caimento correto para baixo, para trás. Então é importante a gente parar para pensar nesse aspecto, que as coisas precisam ficar alinhadas, elas precisam se encontrar, elas precisam conversar. Basicamente isso. O quinto erro é sobre iluminação. Eu já falei muito sobre iluminação também nos últimos vídeos, mas sobre esse erro em específico eu tô falando de outra coisa, sobre a iluminação que não conversa com o layout. O que seria uma iluminação que não conversa com o layout? Você tem uma distribuição de iluminação sem lógica aparente, então às vezes tem spots iluminando espaço que não tem nada, e outros espaços que tem quadros, que tem paisagismo, tem painéis, sem nenhum tipo de destaque, sem nenhum tipo de iluminação. Então, é como se a iluminação fosse jogada ali naquele ambiente sem nenhum tipo de objetivo. Então, tudo isso é um gasto de dinheiro, é um desperdício de dinheiro que não tem sentido, basicamente não tem lógica. É como se você pegasse as coisas e jogasse aleatoriamente e aquilo virasse assim, uma sopa de letrinhas de iluminação da sua casa. Importante pensar que a iluminação ela precisa ter um caminho. O lustre ele precisa estar debaixo da mesa. Os pendentes, se haver pendentes, eles precisam ter um objetivo aparente. Ah, tem pendente no quarto. Então, nós vamos utilizar os pendentes acima das mesas de cabeceira. A iluminação ela precisa ter um sentido, ela precisa ter um caminho. O sexto erro é pensar que você pode replicar coisas na internet, do Pinterest, na sua casa,
dentro do seu contexto. Isso é um erro, assim, grotesco, porque as pessoas pensam, né, que o profissional de design de interiores ou de arquitetura um dia vai ser substituído pela IA. Porém, é muito complicado você entender que o seu caso nem sempre é o mesmo daquela imagem que foi construída ou foi gerada por IA aí naquele site. Pensa comigo. Às vezes você tem uma cozinha lá, e nessa cozinha você tem uma bancada. Nessa bancada, às vezes não tem área molhada, às vezes não tem. Quando eu digo área molhada, tá, gente? Eu não digo que está molhado em si, eu digo que tem uma delimitação de área molhada. Os armários, eles estão em alturas erradas. Os armários de baixo também estão em alturas erradas. E você pega aquela imagem para se basear e faz uma coisa, gasta um dinheirão com marcenaria e quando você chega para ver o resultado, fica algo assim, totalmente indigno do seu investimento. Então você gasta o dinheiro com aquilo que foi indicado pela internet e na verdade não é algo usual para você. Porque nem tudo que está aí na internet é algo usual pra gente. Às vezes é um material que não é bom, às vezes é um material que é ruim, um material que mancha, às vezes são cores que não são disponíveis no mercado brasileiro. Então é muito importante que a gente pense nisso, porque não dá para replicar coisas de internet do jeito que a gente gostaria de fazer, da forma que a gente gostaria de fazer. O que dá para fazer é pensar em como trazer aquilo para sua realidade, não como copiá-la. Pensa que é a sua rotina real, que aquilo tem que te comportar, que aquilo tem que comportar a sua família. Você não tem ideia mais ou menos do que fazer e ainda assim quer fazer sozinho? Pesquisa mood boards ali no Pinterest, pesquisa também alguns modelos de layout, pesquisa em sites que realmente têm informações reais, por exemplo, sites de tintas, da Souvenir, da Coral, para você escolher uma tinta real que ela existe, site dessas empresas de MDF, como Arauco, Duratex, Bernec, esse tipo de empresa que vai ter materiais que sim vão estar disponíveis para você poder utilizar. E pesquisa aí um pouquinho mais os tamanhos que poderiam comportar nos seus móveis. Mas, se você precisa de ajuda de um profissional, projetos compactos e também consultoria online, você pode entrar em contato comigo aqui na descrição, que eu vou deixar um link, tá bom? Que eu posso te ajudar. E se você acabou de me conhecer, muito prazer, meu nome é Wilson, sou arquiteta. Eu peço para que você curte o vídeo, para que você me dê uma oportunidade também de se inscrever aqui no meu canal e também comente as suas considerações aqui nos comentários. Eu agradeço a todos que estão comigo até aqui e fui!